aqui injusto também na semana passada, né? Com aquela narração na defesa do Danilo, que rodou o mundo inteiro, emocionado. Então esse programa é para todos eles, daqui a pouco todo mundo vai falar. Primeiro... então o Wagner Martins ainda não, daqui a pouco nós não, daqui a pouco a gente vai chamar o Wagner Martins, que está ao vivo lá em Chapecó, para contar todos os detalhes, como que vai ser o velório, quando chegam os corpos. Mas agora, gente, olha, eu vou até pedir para segurar o coração aí. Mário Sérgio. Craque no campo, na vida, Mário Sérgio Pontes de Paiva foi uma figura difícil de entender. Difícil dos adversários marcarem, difícil dos comandantes o administrarem. Por isso, era único. Eu sempre fui ambicioso. Eu acho que o homem que não é ambicioso, ele simplesmente tem uma passagem pela vida sem ser notada, pouco notada. Eu acho que as pessoas têm que se destacar de alguma forma. Tão especial que conseguiu ser ídolo de colorados e gremistas. Mário Sérgio Carioca, Mário Sérgio Baiano. Nunca escondeu amor pelo rubro-negro da Boa Terra. Mário Sérgio do Fla, Flu, do Botafogo, em todos da Cidade Maravilhosa. Ele foi genial, imaturo. Era um jogador que recebia de 90 em 90 dias. Me rebelava contra os dirigentes, tomava decisões, posições. Na época, um chefe de família, pai de filhos, e ser chamado de moleque, eu não achei justo. E achei menos justo ainda, depois de ele ter dito isso tudo, vir me cumprimentar. Mário Sérgio do calcanhar esperto do São Paulo. Polêmico no Palmeiras. Técnico que montou bases vencedoras no Corinthians e no Atlético Paranaense. Mário Sérgio, apaixonado por corridas de cavalo, não refugava na hora de opinar. Pelo contrário, nunca teve rabo preso. O Celso Ruth não pode reclamar em hipótese alguma, porque um jogo antes ele foi beneficiado pela arbitragem, porque aquele pênalti marcado contra o Curitiba, que também não houve. Vesgo só se fosse nos tempos de atleta. Hoje era o nosso Mário, que tinha a mania de limpar os óculos, que era dono de um coração que deu sustos, mas que era enorme, generoso. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Odiava números, estatísticas, amava a sinceridade, os amigos e principalmente a mulher Mara e os filhos. Volta logo do Rio pra gente poder pescar. Um beijo. Comentarista descoberto pelo saudoso Luciano do Vale. Opiniões fortes e contundentes por onde passou. Mário foi também dirigente, mas não gostava do termo cartola. Assim como quando era técnico, não gostava de ser chamado de professor. Perdoe-nos, Mário, mas nós vamos te chamar sim de professor. Um mestre que a gente guarda com carinho e que tanto nos ensinou na bola, na tática e na vida. Esse aí é um... Leão, fala um pouco aí do Mário Sérgio. É fácil falar do Mário Sérgio, principalmente quando se torna amigo, admirador, fã. Quando você gosta de uma pessoa, quando você ama uma pessoa, fica fácil falar, mesmo num momento desse, para a sua família. Eu quero dizer que eu estou aqui quase que com uma imposição minha, para vocês que não saibam. Liguei imediatamente para o Beija, para a Fox, dizendo que eu gostaria que na reapresentação de toda essa equipe maravilhosa que o Mário pertencia, que eu fizesse parte dela, nem que fosse por 1 minuto.
Por que por 1 minuto? Porque falar do Mário, a gente precisa uma eternidade. Em 1 minuto, a presença iria resumir. Eu não estou aqui com meus cabelos brancos, com a minha amizade só. Eu estou aqui com o meu coração. E com o meu coração fica fácil falar. Esse microfone é dele, essa cadeira é dele, isto é dele que tomava água. Não é minha, mas eu me sinto quase proprietário dela pela amizade que nós tínhamos. Peguei o Mário em várias fases. A fase de ídolo, a fase de revoltado, a fase de apaixonado, a fase problemática, a fase de apogeu. E a mais bonita das fases, vocês pertenceram a ela. O Mário estava sereno, estava gordinho, estava conversador, estava mais simpático do que sempre foi. Amado, lógico que sim, não dá para não gostar dele. Então, por isso que eu tomei a liberdade de invadir o ambiente de vocês para me tornar um membro, em alguns minutos, desta equipe. E prestar homenagem ao meu amigo Mário Sérgio. Lógico que também ao Chapecó. Lógico que também à família de todos que morreram. Porque não morreu só Chapecó, morreram outras pessoas também. O Deva, por exemplo, eu conheci, talvez até bem próximo ao começo da carreira dele, quando tinha a extinta Manchete aqui em São Paulo. Ele fazia um campeonato japonês e eu tinha acabado de chegar do Japão. Ele não sabia nem o que era campeonato japonês e nem o nome como escrevia. Eu fiquei alguns meses ao lado dele, passando as dicas para ele, punha o dedo na ferida. Olha, o nome é assim que se fala. Conclusão, e vi um potencial muito grande nele que a Fox também viu. Então, o dia de hoje é um dia eu acho que de muita tristeza. As homenagens, como diz o Marco Aurélio Cunha também, o qual eu admiro muito, o diretor do São Paulo, as homenagens terminam, passam, mas a alma não. Isso sou eu que estou falando, o coração não. Aquilo que você teve a liberdade de gozar da amizade dele, não. Então nós podemos nos sentir um privilegiado. Privilegiado porque nós convivemos, eu particularmente, tanto tempo com o Mário, tomávamos banho toda hora no mesmo banheiro, que antigamente era coletivo, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogávamos junto, perdíamos, ganhávamos, viajávamos. Então isso forma uma amizade. E para você ser amigo, principalmente de um homem e de um atleta como o Mário Sérgio, você não precisa estar ao lado dele todo dia. Só de você lembrar dele, você lembra que você é amigo dele. Então, eu fiz questão de aqui estar. Muito obrigado por aceitarem. Estou, lógico, emocionado, mas me preparei para vir aqui, para falar também. E eu acho que o que nós podemos dar a ele é isso. Não o segredo da nossa amizade, mas a valorização do nosso coração em relação ao dele. É isso que eu tinha para falar. Olha, Pascoal, eu também me preparei para fazer o programa hoje, mas o meu preparo foi pro saco. A gente pode se preparar de todas as formas. Dá pra gente falar do Mário Sérgio? Dá pra gente fala que o Mário Sérgio, que não vai estar mais aqui com a gente, Pascoalzinho. O Leão teve uma convivência muito perto com ele e eu também peguei esse time do Palmeiras e de Leão, de Mário Sérgio, nos anos 80. E eu era o menino repórter que chegava lá para tentar fazer matéria no meio de todos eles. E eu me lembro um pouquinho de cada um. Depois tive uma passagem com o Mário Sérgio na TV Bandeirantes. Nos encontramos aqui no Fox Sports. Então, o Mário era um baita amigo, um super companheiro, uma pessoa que a gente aqui criou, a gente brincava com ele assim. Éramos 5, nos transformamos em 6. E como é que a gente vai ficar em 5 de novo? Então, a gente se prepara, tenta escolher palavras, tenta... e é uma coisa interessante, né? Nós que lidamos com as palavras todos os instantes, né? A gente fica procurando e lê, busca palavras e acaba nesse momento não encontrando quase que nenhuma para falar. Fica só a lembrança no coração, que é o que a gente pode
pode falar, não só dele, mas dos outros, do Deva. Pô, Mas vamos falar de... eu fui um baita companheiro dele, do PJ, fizemos Copas do Mundo junto, do Vitu, que chegou menino na TV Bandeirantes e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, do Rodrigo, da Copa do Mundo, trabalhamos juntos, e do Júnior, que para botar uma transmissão no ar, ele subia até em cima de poste, de árvore, ele fazia o diabo para a transmissão sair. Então essas pessoas todas, fica para a família o meu abraço, meu calor, a minha amizade, e para todos em Chapecó, do time da Chapecoense, de todos que têm um pouquinho de sensibilidade, fica a nossa lembrança e a nossa consideração. E também todas as nossas condolências para todos, não só para todos os jogadores da Chapecoense, para todos os falecidos, para os nossos companheiros da Globo, né, de todas, da Sport TV, da Super Rádio Condá, de todas as outras emissoras da RBS. Foram 21 jornalistas que faleceram também, que é o maior, além de ter sido a maior tragédia de um time de futebol, também foi a maior tragédia no jornalismo. O Sormani, o Flavinho e o Mano vão falar do Mário Sérgio. Eu vou só chamar o Wagner Martins lá ao vivo, lá da Arena Condá, em Chapecó, que o Wagner Martins está acompanhado aí com torcedores do Atlético Nacional e vai dar detalhes também aí sobre o velório. Wagner Martins, boa tarde. Oi, Benja. Uma cena completamente inusitada. Aqui eu estou dentro do estádio da Arena Condá, aqui em um setor que foi criado pela torcida da Chapecoense ontem, que é o memorial. Vou pedir para a galera dar uma licencinha aqui para a gente mostrar aqui só o memorial que foi criado, né? Com cartazes, flores. Aqui a gente tem velas que são acesas a todo momento, como uma espécie de homenagem, né? Sincera, espontânea da população, do povo aqui de Chapecó, que abraçou esse time, esse clube de uma maneira muito carinhosa. E a gente acaba de encontrar aqui um torcedor do Atlético Nacional de Medellín. E é mais do que uma entrevista que farei com ele. Eu acho que em nome de toda a equipe do Fox Sports, em nome de todos os torcedores que gostam do futebol brasileiro, um agradecimento a ele, pessoal, por tudo que foi feito ontem, que a gente viu das imagens lá de Medellín, na Colômbia, aquelas imagens marcantes que ficarão para a história lá no estádio Atanásio Girardot. É o Daniel Orreda, torcedor fanático do Atlético Nacional de Medellín. Quem encontrou ele foi o Ronaldo, que encontrou ele antes. Ronaldo, como é que você achou o Daniel Orreda aqui primeiro? Ele encontrou com a diretora da torcida ali, e daí nós estávamos no campo com as bandeiras, e aí ele pulou no campo junto com nós e conversei com ele, fizemos uma amizade. E ele... Vai virar um irmão. Isso, para sempre, né? Quando nós fomos para lá. Daniel, por favor, para a Fox Sports de Brasil, depois para a Colômbia. Daniel Orreda, você é um hincha fanático de Atlético Nacional e acompanha o clube em todas as viagens pelo mundo. Sí, sí. Hola amigos, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, soy hincha aficionado. Muero por Atlético Nacional, en todos lados voy, llevo viajando desde enero y por todos lados el verde me hace la alegría, sentir el amor para seguir el aguante en cada cancha. Você veio para el partido de Curitiba, el final. Pues sí, ya iba el viaje mío lo iba a terminar en Curitiba, pues era la final y de ahí mi idea era Colombia. Al ver esta desgracia que afecta, ¿no? Nos afecta a todos como suramericanos, decidí cancelar el viaje. No me fue vuelto el dinero, pero pues no me importó. Pagué otro pasaje y me vine para Chapecoense. ¿Cuándo usted llegó acá? Ayer a 4 de la tarde. 4 de la tarde llegué. Você conseguiu mirar a homenagem que ia ser feita ayer pela hinchada de Atlético Nacional? Fala devagar, não te entendi. Você conseguiu ver a homenagem do estádio, não acá em Colômbia, de Atlético? Sí. Igual, sí, vi el homenaje que se hizo en Medellín y igualmente en Bogotá. También se hizo un homenaje en Você esperava tantas pessoas em no estádio?
La verdad, somos un país que amamos y sentimos y estamos con el que lo necesita. Chapecoense es un equipo de fútbol, el cual es grande también. Y toda Colombia hoy está conmovida, estamos de luto, todos, generalmente todos, todo el mundo hoy es verde, todo el mundo hoy es chapecoense. Ok. Graças, Daniel. Eu gostaria que vocês se abraçassem aqui como um símbolo desse encontro de vocês, da torcida colombiana. Eu acho que Benja é isso, né? O futebol é muito mais do que 90 minutos. Aí, mais um torcedor. Como te chama? Luis Fernando Bolaño, de la ciudad de Bogotá, la nación verdolaga. Quando chegou acá? Yo llegué a esta madrugada, llegué y me quedé en la terminal. Y llegué esta mañana y conversé con los muchachos y ayudaron a mi amigo acá. Lo encontré, estaba perdido y lo encontramos otra vez. Son todos hermanos ahorita. Ahora todos verde y blanco. Verde y blanco como el corazón, vea. Verde y blanco como el corazón. Vea, verde y blanco. Hermandad. Eu acho que está resumido bem, né, Benja? Bem resumido. Tudo que aconteceu ontem lá na Colômbia não foi à toa. Alguns torcedores acabaram chegando hoje por aqui e esse sentimento aqui, essa imagem aqui, vou até sair da frente porque essa imagem aqui que vai ficar, Benja. Obrigado, Wagner Martins. Daqui a pouco você volta com mais informações. Você vai falar sobre o velório, quando devem chegar os corpos aí em Chapecó. E daqui a pouco também nós vamos mostrar o que fez a torcida do Atlético Nacional ontem, que foi uma coisa assim digna de aplausos, uma coisa assim impressionante, uma lição de civilidade, de humanidade, uma coisa linda, 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 linda. Daqui a pouco nós vamos mostrar. O Mário Sérgio, eu sempre falava isso para ele. É a minha opinião. Era para mim o maior comentário de futebol que eu já vi. Mário Sérgio analisava uma partida como ninguém. Tinha até aquele jogo do Cruzeiro, que eu não me lembro contra quem foi, que eu falava, não é possível. O Mário, com 5 minutos de jogo, falou, o Dedé tá mal. O Dedé não tem condição de jogar. Em 5 minutos o Dedé fez um gol contra. Eu nunca mais esqueço. E o Dedé estava mal. Então o Mário Sérgio, ele era cirúrgico, ele tinha uma visão incrível. Mas o Mário Sérgio, e era louco. Doido, o Mário Sérgio era doido, doido no ar e fora do ar, mas era aquele doido que todo mundo gosta, aquele doido que vocês lembram, a aposta que ele fez comigo do rebaixamento do Inter, só o Mário Sérgio para apostar o que apostou comigo no ar, mas fora do ar o Mário era a mesma figura, e aí vocês imaginam, e aqui o programa, todos são amigos, gente, aqui fora do ar também, às vezes às vezes não, na maioria das vezes é bem pior do que no ar. As brincadeiras, o nosso grupo de WhatsApp. E aí vocês imaginam quando tinha um encontro de dois doidos, Fábio Sormani e Mário Sérgio. Seu companheiro de vinho, né? Seu companheiro às vezes tomar uns goró lá no Rio de Janeiro, Fábio Sormani. Vamos ter que... Eu acho que, junto com o Leão aqui e o Pascoal, nós somos os que há mais tempo conhecemos o Mário, né? E quando eu trabalhava como repórter, eu trabalhava na revista Placar, e foi os meus primeiros contatos com o Mário, com o Leão também. E o Mário eu tinha uma idolatria por ele, porque eu gostava dele como personagem e como jogador. Personagem é aquilo que ele falou na entrevista agora há pouco. Não admito que um cara vem me chamar de moleque, eu pai de chefe de família e pai de 2 filhos. Então o Mário era um cara assim meio que afonsinho, né? Que foi um jogador que atuou na década de 1960, 70, que era um contestador, foi o primeiro cara a conseguir se desvincular de um clube. E o Mário era mais ou menos isso. Era um cara que não aceitava passivamente as coisas que ele não concordava. Ele brigava até o último fim, até o último instante, pelo que ele considerava a verdade dele. E ele era amigo. O Mário era muito amigo. E quando eu percebi que eu me tornei um amigo dele, foi uma das coisas mais emocionantes que aconteceu para mim, em função da idolatria que eu tinha por ele como jogador e como pessoa. E eu não me esqueço
das vezes em que saía com ele, conversava com ele, a gente saía para tomar nossos goró, que ele também gostava. E ele era muito amigo, né? E irreverente, né? Irreverente como sempre, né? E maravilhoso como sempre. Por isso que você tinha como fã e depois como amigo. E por isso que vocês conseguiram formar uma amizade e que perdurou até agora e vai perdurar para sempre. Vamos traduzir isso para a sua família, vamos traduzir isso para todos que tiveram essa infelicidade, essa catástrofe na vida deles. Portanto, vocês, a lágrima não é a lágrima de qualquer coisa, é a lágrima do coração. E quando a lágrima vem do coração, ela se torna doce e não salgada como ela é. E ela se torna cada vez mais verdadeira, né? E eu vou te falar, daqui a pouco o senhor Maria vai falar, gente, acreditem, todos nós nos preparamos o máximo que dá para fazer o programa. Só que é difícil. Aqui, às vezes, no programa, daqui a pouco o senhor Mano vai se recuperar e vai falar. E aí, às vezes, o Mário falava umas atrocidades daquelas, né? Mário, o que você viu na Eurocopa? No dia depois da final. Eu pergunto, Mário, o que você viu na Eurocopa? Merda nenhuma. Esse era o Mário Sérgio, falava no ar. E aí, às vezes, ele falava umas atrocidades, eu olhava o Flavinho, às vezes a câmera pegava o Flavinho e fazia assim, ó. Não, Mário. Difícil, né, Flavinho? Olha, esses últimos dias tem sido muito fácil para a gente chorar, como todos nós aqui já choramos em muitos momentos, desde que soubemos da notícia. E tem sido muito difícil sorrir, que era a marca da gente, de todos nós aqui, sempre foi a marca de todos nós aqui, desde que esse programa começou, né? E quando o Mário se juntou a nós, como o Pascoal estava dizendo, éramos 5 e passamos a ser 6, foi uma chegada tão natural e tão querida que parecia que ele sempre tinha feito parte desse grupo, desse bando de debilóides que somos nós aqui no ar todos os dias, né? Eu privei dessa amizade com o Mário durante alguns meses aqui no programa, aqui na Fox. A exemplo de vocês, eu sempre tive como um jogador admirável, nunca jogou no meu time, portanto nunca foi meu ídolo. Sou muito honesto nisso, mas eu admirava muito por esse lado de ser um atleta diferente dos padrões de comportamento. Não só o que ele jogava no campo. Eu sempre me interessei muito no futebol, pela personalidade das pessoas, por aquilo que elas faziam na construção das suas carreiras e das suas imagens, mas não só jogando bola, muito nas suas posições políticas, comportamentais, atitudes. E o Mário sempre foi um cara muito diferente nesse sentido, muito diferente, para o bem e para o mal. Né? O Mário foi muito, como jogador, muito criticado pelo fato de ser... Ele chegou a ser pego no doping por utilizar um revólver, virou o Kid, né? o Cisco Kid e tudo mais. Kid Gatilho. Agora, ele era um cara diferente. A gente está ali vendo aquelas imagens do dia que nós fomos. Imagina, assim, esse Mário, 66 anos de idade. E ele estava passando a mão em mim lá e eu falei, para, mano. Esse foi o dia, tem umas 3, 4 semanas que nós fomos lá no simular o negócio de Marte, dessa série que o Neto Geo colocou no ar. A gente fez aqui um programa todos vestidos de astronautas e tudo mais, e a gente foi nesse dia num negócio que simula voo. E o Mário é um moleque, né? Assim, nessa idade, ele era o mais moleque de todos nessa manhã que a gente passou nesse lugar aí. Quando ele se tornava moleque, ele era um moleque perigoso, né? Perigosíssimo. E o Joselito, né? O Mário sentava aqui onde o Leão está, nesse período todo, e me trazia acho que para todos nós, né, uma alegria muito grande. Todo mundo tem problema, todo mundo chega para trabalhar, às vezes, de mau humor, aconteceu alguma coisa e tal, e eu entrava aqui, o Mário vinha, me dava um beijo em cada um de nós,
e nos alegrava. Ele era um cara que nos trazia a felicidade de estar trabalhando com ele o tempo inteiro, de estar aqui todos os dias ao seu lado. Como eu disse, tem sido fácil chorar e tem sido difícil sorrir, mas eu que sou uma pessoa que não tenho nenhuma grande crença, nem grande nem pequena, eu tenho certeza que, isso é uma certeza que eu tenho, o Mário, assim como todos os nossos outros companheiros que se foram e todos que se foram nessa tragédia, eu tenho certeza que eles querem, quase exigem, que a gente, em algum momento, todos nós aqui, em nome deles, em nome do que eles representaram, a gente retome as nossas vidas. A gente vai embora também, em algum momento a gente vai embora também. E se vai se encontrar um dia, essa é uma pergunta que todo homem se faz desde que nasceu. Então, em nome dele e de todos os outros, a gente vai tocar, a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar, na medida do possível, recuperar a nossa alegria, a nossa serenidade, a nossa sobriedade, porque é assim que é. Então, o que dá para dizer nesse momento é mandar um beijo muito grande para a família do Mário, para a família de todos os outros. A gente, é claro, vai se referir a todos, mas, sobretudo, garantir a todo mundo e prometer a todo mundo que a gente vai continuar aqui em nome deles. E o Flavinho lembrou um detalhe que é verdade, viu, Leão? O Mário todo dia que o Mário chegava aqui, ele dava um beijo em todo mundo. Em todo mundo. E o Mário era um cara que não falava não. O Mário, quando foi treinador do Corinthians, quando eu o conheci pessoalmente em 1993, ele tinha 23 anos, por aí, 24 anos, o Mário Sérgio deixava eu assistir os treinos do Corinthians do lado dele, dentro do gramado do Parque São Jorge. Em 90, ele falava, fica aí comigo aí, fica aí. Eu falei, pode. E aí o mais novo aqui do programa, que conheceu o Mário Sérgio, o mais novo, mas que adorava o Mário que tirava sarro dele, falava, pô, mano, precisa tomar um pouco mais de bomba, que você tá pequeno. Não tá fácil, né, meu menino? Não tá fácil não, Benja. Eu também tentei me preparar, cara, mas não dá. Principalmente no figurino. Às vezes ele tomava bronca porque ele era um dos últimos a chegar aqui na empresa e o pessoal, pô, Mário, precisa microfonar, precisa trocar de roupa, você é feio, você precisa provar outras camisas também. Aí ele, pô, sou feio, C pontinhos. E aí ele passou a chegar mais cedo, cara. E muitas vezes eu almoço aqui do lado, eu chego mais cedo também para que eu possa almoçar. Eu tava no figurino, eu tava trocando de camisa. Ele chegava, pô, tu tá forte, hein? Tá forte. Aí ele fechava o punho. Fala, mas eu tô com quase 70, mas eu te encaro ainda, porra. Não tenho mais revólver, mas eu te encaro. Não tenho mais revólver? Falar assim, não tenho mais revólver, não ando mais armado, mas eu te encaro. E o Mário Sérgio era isso, cara. O Mário Sérgio, acho que dispensa comentários falar do Mário Sérgio, o que vocês viam aqui na televisão, nos programas que ele participava, porque era aquilo mesmo. O Mário Sérgio era doido, cara. Só que fora do ar, ele era 10 vezes pior. Mas não é um pior da forma pejorativa. O Mário Sérgio era aquele louco do bem, cara. O Mário Sérgio era um cara de riso fácil. O Mário Sérgio era um cara amigo. Pau para toda obra. Se ele tivesse aqui agora, ele ia falar, meu pau para toda obra, porque ele gostava dessas brincadeiras de duplo sentido. Mas, cara, só quem conviveu com o Mário Sérgio sabe o tamanho do coração desse cara. O Mário Sérgio era um cara que, pô, onde ele chegava, ele tirava o riso de alguém. Me maquiar hoje lá, junto com o Cezinha. E nunca foi falso, né? Não. Tudo que ele falava, as brincadeiras dele, cara. O Mário Sérgio, às vezes, ele ajoelhava no chão para rir. Ele fazia piada e ria da própria piada. Ele tirava riso de todo mundo, ele ajoelhava. A gente estava vendo as imagens aqui do programa que nós gravamos aí pro NetDeal, Marte. Nós dividimos o grupo para voltar. Eu voltei com o Benja, com o Sormani. Acho que o Sormani estava no carro. Estava eu, você e o Mário. E no outro carro tava o Pascoal e o Flavinho. Aí começou uma guerra de copo d'água no meio da rua, cara. E o Mário Sérgio atiçando, pondo fogo, cara. O Mário Sérgio era isso. E, pô, beijo, o Flavinho, aquele carro que não tem ar-condicionado e tá na tua frente. Corta ele. Batia no banco, ele comemorava, ele vibrava. O Mário Sérgio era um moleque, era isso, cara. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que passar para que vocês que não conheceram, não tiveram a honra de conviver com o Mário Sérgio, para que vocês saibam o que ele é. Porque, sinceramente, cara, a empresa, ela perdeu grandes profissionais. Tá na cara. Nós perdemos grandes amigos, cara. O Mário Sérgio era um pai pra mim aqui, cara. Ô, Leão, isso aí que ele tá lembrando. Isso é porque ele é jovem, isso é porque ele não conheceu o Mário dentro do vestiário. No dia a dia, todo mundo, eu imagino. Não imagina, não.
Se eu contar 1% aqui, nós fechamos o programa. Mas você sabe que aquele dia que eu te liguei para você vir fazer o programa, que você perguntou, a primeira coisa é se o Mário estava? Lógico. E aí quando o Micheletti aqui pediu para o Mário trocar a folga dele, o Mário falou, lógico. Eu ainda falava aqui na produção, falei, vocês imaginam o programa que vai ser amanhã? Porque nós vamos ter Leão e Mário Sérgio juntos. Quer dizer, dois caras que não pipocam, que falam, mas as histórias, sabe o que é engraçado, Leão? Todos os programas que envolviam o Mário Sérgio, no final sempre terminavam com alguma história louca dele, Verdade. né? Verdade, mas eu acho que o Mário foi um homem que não tinha medo da morte. Sinceramente, porque ele viveu tão intensamente que ele não tinha medo da morte. Não tinha medo de nada, o Mário. Como ele brincou, ele disse, pena que eu não estou com o meu revólver aqui agora, né? Mas isso era ele o infantil, o conselheiro, o mais velho. Você já pensou os filhos dele? A maneira que ele amava os filhos dele, a maneira que ele criou a família dele. Só daquela resposta na entrevista dele, de ser chamado de moleque, pai de 2 filhos, isso ele não era, jamais. Ele podia ser reverente. Agora, falso já nem passava perto do Mário. Você estando ao lado dele, você se sentia bem. Portanto, ele não tinha medo da morte. Tenho absoluta certeza que ele não tinha medo da morte. Podia até fingir que tinha, mas internamente não. Porque eu sei coisas que ele fez e presenciei coisas que ele fez que parecia que a morte ia ficar bem distante dele. Ai, meu Deus do céu, Mário Sérgio Pão de Paro, que falta. Rapaz, nós já estamos com uma saudade de você, do tamanho da tua irreverência, da tua personalidade. E o Mário, que todo mundo acha que também o Mário é aquele doidão nervoso, não, você vê no programa, às vezes a discussão, o bicho pegava, Leão, o pau comendo aqui, e o Mário assim, ó, não falava nada. E aquela gritaria, o Mário não falava nada. Aí chega, acabou, parou, Mário. Aí ele vinha com uma frase e pronto, resolvia. Não tem problema. Tudo. Um beijo para a Mara, um beijo para você, esposa do Mário, para o Felipe, para o Bruno, os filhos do Mário Sérgio aí. Realmente não vai ser fácil. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro com o João Venturi, que ele está lá no Ninho do Urubu. E nós vamos falar de um outro companheiro nosso, Leão, também, um cara assim indescritível, que eu posso falar para você que eu tive um prazer incrível de poder ter trabalhado com ele, que era o nosso querido Vitorino Sherman, o Vitu. Olha, o Vitu... Olha, quando eu vi ele na Sport TV, quando ele trabalhava na Sport TV, eu falava, pô, mas esse cara é bom. E trabalhando com o Vitu ainda, a gente fala, pô, ele não é bom, ele era espetacular. E parabéns aí, né, João Venturi, pro Flamengo, pro seu presidente Eduardo Bandeira de Mello, que fizeram, eu vou fazer uma homenagem muito bacana pro Vitu, que era rubro-negro, é isso, João Venturi? Grande Benja, um abraço para você, abraço para todo mundo. Olha, tô ouvindo vocês e arrepia aqui, hein? Tantas homenagens assim pra gente que pode ter esse privilégio de trabalhar com esses grandes profissionais, esses que trabalhavam de frente para as câmeras, os outros dois, o Jumelo e o Rodrigo, que trabalhavam por trás das câmeras, excelentes profissionais. Para a gente foi um motivo de muito orgulho, embora uma curta passagem que a gente teve ao lado deles, mas com certeza foi de muito aprendizado, falando diretamente do Vitorino Sherman, repórter como eu. A gente já dividiu bancada outras vezes, dividimos muitas pautas na rua também. A última vez que eu trabalhei com o Vitu diretamente foi no jogo Flamengo e Corinthians, no Maracanã, que teve toda aquela briga da torcida do Corinthians, que eles ficaram horas e horas dentro do Maracanã. Você, Benja, inclusive, estava apresentando a última palavra. E aquele dia a gente teve uma demonstração, nós, repórteres, de que o Vitorino realmente era um professor, era um líder, porque eu me posicionava para entrar ao vivo dentro do Central Fox, dentro do Rodada Fox. O Vitorino estava posicionado no campo, lá dentro do Maracanã, mostrando a torcida. Então, quando a gente saiu para dar as últimas notícias da partida, a gente cobria a partida neste momento e não a confusão das torcidas. Me encontrei com o Vitorino dentro de campo, estava também a repórter Daniela Boaventura e os três ali ainda bastante, enfim, incomodados e aflitos com aquela situação que acontecia com a torcida do Corinthians. Foi quando o Vitorino, no maior espírito de liderança,
acabou nos distribuindo, se a gente pode dizer assim, mandou a Daniela para um lado, eu para o outro, e nós com 3 equipes ali a gente pôde fazer uma cobertura de primeira, a gente acompanhou de perto a polícia, a gente acompanhou de perto a saída dos torcedores do Corinthians no Maracanã naquele domingo, o Vitorino de dentro do estádio ancorando, puxando a gente, trazendo informações desde dentro do Maracanã. Então, para mim, eu que tenho um pouco mais de 10 anos, tenho 11 anos de carreira no jornalismo, comecei bastante cedo, mas pude, há quase 3 anos que eu estou na Fox, conviver com o Vitorino. Realmente foi um aprendizado tremendo, foi algo incrível, eu realmente sou muito grato. Pude falar isso a ele outras vezes, inclusive, de que como eu era feliz em poder trabalhar com o Vitorino, graças a Deus, tive essa felicidade em reconhecer ao Vitorino enquanto ele estava vivo ainda e dividia a redação com a gente. Realmente foi um baque muito forte quando a gente acordou pela manhã com aquela notícia de que a delegação da Chapecoense o avião onde eles estavam havia caído e 6 colegas nossos do Fox Sports estavam juntos e faleciam também naquele momento. Claro que a gente ficou muito abalado pelo time da Chapecoense, porque a gente cobre futebol, a gente vive viajando, a gente está para cima e para baixo, a gente está aqui no Flamengo neste momento, então assim, o nosso contato com jogadores, com comissão técnica, isso é diário, é muito forte, a nossa relação é muito estreita e isso de certa forma já nos abala. Eu como catarinense fiquei muito abalado. Cobri a Chapecoense durante 4 anos da minha vida, de 2006 a 2010, cobria todos os clubes de Santa Catarina, realmente tinha amigos dentro da comissão técnica que faziam parte já naquela época, ainda quando morava em Santa Catarina. O assessor de imprensa, que eu tive com ele uma semana antes, inclusive a gente fez um vivo para o Bom Dia Fox, aqui do Rio de Janeiro. A Chapecoense tinha acabado de vencer o Botafogo por 2-0, vinha numa fase tremenda e se preparava para o segundo jogo da semifinal. Então, assim, a gente perdeu grandes amigos, a gente fica muito abalado por estar nesse meio do futebol e também, principalmente, o que nos choca mais, talvez, é ter visto nossos amigos tão próximos terem sido vítimas dessa fatalidade, até porque acho que é o pensamento único de todos nós, ou não pensamento único, mas não tem quem não tenha pensado nisso, porque poderia ter sido qualquer um de nós naquele avião. É uma questão de escala. A escala saiu, eram aqueles 6 profissionais que estavam escalados para fazer a cobertura. Foi uma fatalidade, a gente lamenta, não tem palavras que possam descrever a nossa tristeza, realmente o clima é muito triste, a solidariedade das outras emissoras, do povo, até na rua, quando a gente vê a gente gravando, vem nos dar um abraço, porque vê realmente que é um momento muito forte para a emissora, está todo mundo muito consternado, é até difícil para a gente conseguir trabalhar. A gente está num grau de concentração muito forte. Aqui no Flamengo hoje, ontem o presidente do clube, o Eduardo Bandeira de Mello, já havia dito que o Flamengo vai liderar essa recuperação da Chapecoense. O Flamengo promete ceder jogadores, o departamento de marketing ainda estuda as ações que vão ser feitas no último jogo do Flamengo, que acontece contra o Atlético Paranaense, no sul do país, em Curitiba. Foi perguntado em relação do planejamento, o que vai ser feito, e o Rodrigo Caetano há pouco falou por aqui que essa semana realmente fica muito difícil para a diretoria tomar qualquer decisão, inclusive o planejamento para 2017, que estava programado para ser feito essa semana. Foi dado uma pausa, a diretoria segura neste momento, não é prioridade neste caso. Então, várias ações de marketing estão sendo planejadas para essa última partida, que o Flamengo já divulgou que vai fazer. O CT Ninho do Urubu passa por obras, este ano foi investido muito dinheiro aqui no CT Ninho do Urubu, ainda tem muita parte aqui, muitas estruturas ainda são provisórias, mas a partir do ano que vem o Flamengo deve inaugurar o seu módulo profissional, né, o principal, e lá uma nova sala de imprensa. Hoje é dentro de um container, justamente para essas obras que o Flamengo vem fazendo, é um espaço meio que improvisado, mas essa nova sala de imprensa vai receber o nome do nosso colega Vitorino Sherman. A sala vai ser inaugurada no dia 13 de dezembro, que é a data que marca 35 anos do título mundial do Flamengo. A gente ainda não tem acesso a essa sala, ela está em obras, passa por reformas, está sendo pintada, algumas coisas ainda estão sendo montadas ali, enfim, tudo que a imprensa precisa, questão de internet, cabeamento para televisão, para site, para rádio, tudo isso está sendo preparado. É realmente muito forte para a gente
saber disso, é uma homenagem muito justa e a gente soube há pouco também que a diretoria do Flamengo está comunicando às famílias, tanto do Vitorino Sherman, rubro-negro, quanto do Rodrigo Santana, o nosso câmera que também faleceu, também era flamenguista. A diretoria do Flamengo está disponibilizando a sede da Gávea para fazer o velório desses dois colegas. Claro que depende muito das famílias para que elas autorizem isso, a dor das famílias é uma coisa insuperável, mas o Flamengo se propôs a isso, a prestar essa última homenagem a dois torcedores rubro-negros. A gente há pouco teve a entrevista coletiva do diretor executivo, Rodrigo Caetano, e ele fala muito do Vitorino e fala também do Mário Sérgio, da ligação que ele teve com o Mário Sérgio na época do Grêmio. A gente separou esse trechinho e a gente acompanha agora. Tinha uma relação bastante próxima com o Mário também. Em 2005, quando eu voltei para o Grêmio, na condição de coordenador das categorias de base, ele era o diretor executivo do Grêmio naquele ano. Ele iniciou o processo da retomada do Grêmio e que culminou com aquela famosa Batalha dos Aflitos. Mas quando ele saiu, isso na metade do ano, ele mesmo posicionou o presidente que ele não precisaria contratar nenhum outro profissional para a função e que deveria dar a mim a oportunidade. E eu ainda um jovem, 34 para 35 anos, 2 anos que eu havia me retirado. E sempre que eu tive a oportunidade, eu fiz um agradecimento em público a ele. E se eu for aqui relatar, né, inúmeras conversas que eu tive com o Vitorino também, de futebol, papo bom. E vai se estender, cada um desses profissionais aí de imprensa e também da Chapecoense tem uma história para contar aqui. Então isso, se a gente ficar falando aqui, eu que não vou conseguir seguir. Pois é, essas são as palavras do Rodrigo Caetano. Agora, Benja, antes de entregar para vocês, eu gostaria de homenagear alguns colegas nossos do Fox Sports, principalmente fazendo referência ao Rodrigo Santana e ao Jumelo, nosso coordenador de transmissões. Essas pessoas que não aparecem no vídeo, mas que são fundamentais para o nosso trabalho. E olha, para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente está fazendo aqui, esse link ao vivo dentro do Fox Sports Rádio, olha quanta gente envolvida. Temos aqui o Marcinho, Cleiton, o Arthur, que é do site da Fox, o Emílio, nosso assistente, Dirceu, também ali atrás, também fundamental nas nossas transmissões, e o Marcelo, nosso cinegrafista. Eu vou pedir para o Marcão, nosso câmera, que também está posicionado, para que ele deixe o fone e venha aqui junto ao nosso time, para mostrar que nós realmente somos um time. Quem está em casa só vê o repórter de frente à câmera, mas não sabe toda a equipe que está por trás disso, todo o comprometimento que tem por trás disso, sem contar as dezenas de pessoas que estão na redação trabalhando, nos abastecendo com informações a todo momento. Então, como uma homenagem principalmente a todos os nossos colegas da Fox, da TV Globo, da RBS, dos jornais, dos sites, das rádios, a todos os colegas vítimas desse acidente, gostaria de, em nome do Rodrigo, em nome também do Jumelo, mostrar essas pessoas que são super importantes para o nosso trabalho, que ficam por trás das câmeras, mas que sem elas, certamente, a informação não chegaria até as casas das pessoas. Eu volto com você aí no estúdio e eu desejo a todos um ótimo programa. Com certeza, João Ventura, com certeza. E nós aqui na Fox também, nós temos histórias fantásticas com o pessoal que fica de trás das câmeras, toda a equipe aqui. Eu e o Pascoal ficamos mais juntos na Copa do Mundo aí. Temos histórias com as nossas equipes aí. Daqui a pouco nós vamos falar muito do Jumelo também, do Rodrigo. Rodrigo era um menino assim, meu Deus do céu, espetacular. E agora, vamos fazer uma homenagem para esse cara aí, ô mano. Que esse eu posso falar que era o Vitorino Sherman, era uma unanimidade. Não existia qualquer pessoa que não gostava do Vitor. Verdade. O Vitor era aquele cara bom. Eu não vou nem falar como profissional, porque dispensa comentários. Mas o Vitor é um cara bom, é uma pessoa agradável, um cara bem-humorado.
Eu adorava ferrar ele, viu, Leão? Porque você pega repórter ao vivo, às vezes você põe o repórter numa situação, e eu armei uma com ele na Copa do Mundo que ele me jurou uma vingança eterna. Ele falou, bem, já vai ter troco. Na época tinha até o CQC, lembra, Pascoal? E foi parar no top 5 do CQC, e ele me ligou depois e falou de novo, Benja, você tá ferrado comigo. E aí teve recentemente num amistoso da seleção também, Leão, ele estava em Natal, amistoso não, era um eliminatório. E ele foi fazer uma matéria, Leão, ao vivo, no maior cajueiro do mundo. E aí, tamo lá. E aí, chega uma hora lá, acho que é tanta pergunta, lembra, senhor Mano? Ele foi perguntar pro cara, e aí? Dá caju? Dá muito caju. Eu falei, não. Caju? Ele perguntou, dá muito caju? Eu falei, não, Vitor, dá pêssego, dá figo. Então, Vitorino Sherman, grande torcedor do Flamengo. Vitor, homenagem pra você, irmão. Olá, amigos do Central Fox. O Flamengo treinou nesta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. Esse é o portão de uma das casas de Pablo Escobar. Aqui, hoje, mora Roberto Escobar. Roberto nos recebeu com cortesia. Vive nesta chácara visitada eventualmente por turistas americanos. Vitorino Sherman. Nome pomposo, mas rapidamente trocado por Vitu. Consequência da intimidade com os amigos, com o público e com a notícia. O suficiente para Love falar sobre o futuro. Começou a carreira como repórter na Rádio Globo. Passou pela TV Record, TV Globo, até chegar ao Fox Sports. É um jogo de dupla, mas o torneio é individual. Vai ter um rei da rede. Participou das primeiras transmissões do canal em 2012. A gente conhece mais ou menos, né? Todo mundo. De lá pra cá, cobriu todas as edições dos torneios continentais, Mundial de Clubes, acompanhou a seleção brasileira nas Copas do Mundo e das Confederações, além das 2 últimas edições dos Jogos Olímpicos. Que a gente feche esse ciclo com a medalha de ouro, uma medalha tão esperada pela torcida brasileira. Vitorino era um dos repórteres esportivos mais experientes e renomados do país. Vamos ouvir, Danilo? O espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini, Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Através de seus óculos peculiares, marcantes, tinha o dom de enxergar no futebol poesia. Camilo e Yuri se conheceram. Autor de grandes palavras e dono de pouco mais de 1,60 m de altura. Feita de música, futebol e superação. Grande João, abraço para você, abraço amigos do Expediente Futebol. Gostava de atribuir grandeza aos companheiros de profissão. Mas o gigante sempre foi você, Vitorino. Uma referência. Aos 43 anos, Vitu deixou uma esposa, um filho e a sua marca no jornalismo brasileiro. Boa, Vitu, não dá moleza pra ele, não. Um exemplo, um poeta, uma saudade. Esse sorriso do Vitu, senhor Contagiante. Inesquecível. Em função do trabalho, eu vou quase sempre ao Rio de Janeiro, a cada 15 dias, né? E eu estreitei a amizade com o Vitorino, né? E a gente sempre, depois dos programas, terminava a última palavra, ainda na época com o Renato, né? Terminava o programa e a gente saía para comer alguma coisinha e tomar um vinho, tomar um uísque, uma cerveja, seja lá o que for. E o Vitorino era um cara assim, muito culto, de um humor refinado, de um texto impecável, de um improviso que chamava atenção. Eu me lembro uma vez, a gente estava num bar na Lapa, Boteco da Garrafa, e ele começou a contar uma história da Morena do Meia, não esquece disso até hoje. E ele ia improvisando, ele ia fazendo, e ninguém conseguia ficar sentado. A gente levantava, dava risada e tudo mais. Vitorino gostava muito de ler, muito. Nós trocamos livros. E eu tenho em casa um livro que eu estava lendo um Steinbeck, e ele pegou o livro, estava dentro da minha mochila, ele falou assim, caramba, esse livro eu não li. Eu falei, é seu, eu vou fazer uma dedicatória agora. E fiz e dei para ele. E ele estava lendo um livro da colonização do Brasil. Eu falei, então vou fazer o seguinte, esse que eu estou lendo aqui agora, porque ele andava com o livro para cima e para baixo, vai ser seu.
ele fez uma dedicatória e deu o livro para mim. Então eu dizia para ele, Vitor, vamos fazer o seguinte, quando você viajar, não vai fazer igual esses jeca que vai lá e compra imã para botar na geladeira. Tem um monte de cara que faz isso, né? Falei, assim, cada vez que você viajar na América do Sul, quando você for, isso. Você faz, você é jeca, né? Cada vez que você viajar na América do Sul para cobrir jogos da Sul-Americana ou da Libertadores, você vai comprar um livro de um grande autor daquele país, para você ler no original. Porque ler no original é outra coisa. Então ele foi para o Chile, comprou o Neruda, ele foi para o Peru e comprou o Llosa, ele foi para a Colômbia, ele comprou o Garcia Marques. Garcia Marques. E ele foi para o Paraguai ou para a Bolívia, agora não me lembro, ele descobriu um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui pesquisar na internet, era um tremendo, o maior contista e poeta do país. Aí ele foi para Montevidéu e eu falei para ele, compra o Mário Benedetti, chama A Troca, é espetacular o livro, ele comprou. E ele lia no original, ele falava para mim, tem muita dificuldade e tal, mas eu tô lendo. E gostava muito de beber, muito, mas claro, com moderação, não era um cachaceiro. E ele dizia o seguinte, que o caráter de um homem, você mede pelo número de garçons que comparecerem no enterro dele. Se não aparecer nenhum garçom, ele virou para mim e falou, esse cara é um merda. Se aparecer, quanto maior número de garçons aparecerem, mais esse cara foi um cara marcante e um cara especial. Eu estava vendo ontem algumas coisas que eu troquei com ele pelo WhatsApp, na internet, pelo celular, e ele falou assim para mim, se eu morrer primeiro, fala pro Luiz, que era o garçom lá do Vitória, um bar que fica no Jockey, que a gente ia sempre lá, que ele tem que, se não aparecer, se enche de porrada. Então, Luiz, se você estiver me ouvindo agora, ou se alguém que conhece o Luiz estiver ouvindo, você tem a obrigação de ir no velório do Vitor segurar o caixão, a alça do caixão dele, porque ele gostava demais de você. Olha, vamos chamar o Wagner Martins, direto lá da Arena Condá em Chapecó, para o Wagner dar algumas informações. Wagner, já tem informações aí da chegada dos corpos, do velório, como vai ser tudo, Wagner? Beija, hoje pela manhã aconteceu aqui uma entrevista coletiva do Andrei Copete, que é o homem da assessoria de comunicação, que assumiu, né, de forma imediata a assessoria de comunicação da Chapecoense. Ele trouxe algumas informações importantes e oficiais que foram